A terapia sexual melhora a qualidade do relacionamento como um todo. Trabalha a autoestima do casal até que os bloqueios que impedem a livre expressão. É isso mesmo. Nós vamos falar mais sobre este assunto com a minha amiga Ieda Dreger, que inclusive trabalha com casais, trabalha com terapia sexual. Como e quando surgiu, Ieda, a terapia sexual? Muito boa tarde, sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada, Thiago. A terapia sexual surgiu a partir do momento que a psicologia começou a ver a necessidade, porque esses problemas eram geralmente atendidos no consultório de ginecologistas e urologistas, né? A partir do momento que começou a se perceber que grande parte desses problemas não tinham um cunho biológico e sim psicológico, então se passou a recorrer também ao psicólogo para tratar essa problemática. E a pergunta, quem precisa? Então, isso é uma coisa bastante importante, assim, ó. Mesmo a pessoa, quando ela geralmente vai para o consultório de um psicoterapeuta sexual, encaminhada por um urologista ou por um ginecologista, então são médicos, né? Ou ela vai até mim, por exemplo, que sou psicoterapeuta sexual, e antes de eu fazer qualquer proposta de tratamento, eu encaminho ela para um desses profissionais. Ou seja, primeiro a gente elimina a qualquer causa que possa ser biológica, tá? Então, por quê? Por exemplo, às vezes a mulher chega com uma queixa de diminuição de libido. Primeira coisa que eu preciso fazer é ver se não tem uma baixa hormonal. Não vou ficar tratando ela psicologicamente se ela tem uma baixa hormonal que é biológica, que é do orgânico dela. Que é normal, quer dizer, está dentro da normalidade. Sim. Biológica, né? Que é o biológico. Então, encaminho ela para fazer as avaliações, vai para ginecologista, faz a avaliação toda, veja se tem alguma coisa errada. Se não tem, então nós vamos ver o que pode ter psicologicamente interferindo nessa baixa de libido. Então, esse trabalho, ele é sempre feito em conjunto. Eu jamais vou trabalhar um paciente arbitrariamente, não, isso aqui tudo é de cunho psicológico. Mas grande parte tem fundo psicológico. Muito bem. E Ieda, tu sabe que os brasileiros falam bastante em sexo, né? Mas praticam muito pouco, né? A gente percebe por aí nas conversas que a prática realmente é pouca. E admitir que existe esse problema é difícil. Ele pode ser por aí que inicia o tratamento, ou seja, a partir do momento que você admite, as pessoas falam bastante, mas fazem pouco e também não gostam de admitir que tem problemas. Isso confere? Eu acho que elas até fazem bastante, mas elas fazem com pouca qualidade. Por exemplo, o homem, ele tende a fazer sexo, alguns homens ou muitos homens fazem sexo como forma de relaxar. Então não estão pensando em dar prazer para a parceira, não estão pensando em dar prazer a si próprios, eles relaxam. Eu sempre digo assim, quer relaxar? Vai dar uma corrida ao redor da quadra. Né? Por que vai fazer sexo? Vai fazer sexo para dar prazer para a parceira, para ser uma coisa gostosa para vocês dois, enfim, né? É muito mais difícil o homem vir procurar terapia sexual, embora muitos já estão procurando, mas é um contato assim, ó, eles me mandam e-mail, eles ligam, eles conversam, eles demoram umas 3 ou 4 sessões para admitir que eles estão ali para buscar isso. Então é muito mais difícil para eles falarem sobre um problema sexual. Tem homens que tiveram ejaculação precoce no seu primeiro momento de relação sexual e se passaram 30 anos e eles ainda têm esse problema, que não é difícil de tratar, e eles continuam com isso e essa mulher viveu esses 30 anos ao lado desse parceiro com esse problema. Sim, né? E eles não conversaram entre si. Eles também não têm o diálogo entre si para dizer, olha, não estou bem com isso, vamos conversar sobre isso, porque o homem também tem muita dificuldade de conversar sobre sexualidade. Qualquer coisa que se fale sobre sexualidade para o homem, ele se ofende muito, ele acha que ele é menos macho, que ele não deu conta, que ele não satisfez a parceira, e aí ele tem uma dificuldade muito grande de lidar, e que não é nada disso. Assim como a mulher admite que ela tem algumas dificuldades, por que o homem não pode admitir? Por que ele não pode ter?
Com certeza. A gente falava, inclusive, antes aqui que o dia 15, dia do homem, que a gente está falando tanto aqui na emissora e convidando você para uma festa, ele surgiu, na verdade, justamente, Ieda, para este alerta, para chamar a atenção dos homens para cuidar da sua saúde, tanto fisiológica quanto psicológica. E os homens têm essa dificuldade muito maior de admitir esses problemas. Tem. E de conversar sobre eles. E, bom, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu acho que vale lembrar, gente, que o nosso programa ele é ao vivo. Você pode, inclusive, interagir conosco através do 3319-2500, fazer a sua pergunta, porque nós voltamos já já. Quem sabe você já começa uma semana diferente, sexualmente falando, né? Não saia daí. E nós estamos de volta ao vivo falando sobre terapia sexual. Ieda, fala pra mim, quais são as principais disfunções sexuais e dicas para que os relacionamentos também tenham mais qualidade de vida? Olha, as principais disfunções sexuais no homem, por exemplo, é a ejaculação precoce, né, que ejacula muito rapidamente, e disfunção erétil, o que tem ereção, mas não consegue manter a ereção. Ou às vezes não tem ereção, né? Causas, geralmente ejaculação precoce é ansiedade e disfunção erétil tem várias causas que precisam ser analisadas, daí não é uma coisa tão simples assim. A mulher, ela geralmente tem falta de libido. Homem também tem, mas é mais raro, tá? Falta de libido, tem dor para a relação sexual e tem algumas mulheres que têm tanta dor na relação sexual que elas não conseguem penetração. Elas chegam a não conseguir penetração mesmo, assim, que dói tanto na entrada da vagina que elas fecham tanto que não conseguem penetração. Né? Então, essas situações todas geralmente têm fundo emocional e a gente pode estar tratando com bons resultados, às vezes tem a ver com educação, tem a ver com, às vezes com alguma violência sexual, a gente tem muito nessa região a violência sexual. Pois é, esses dias eu também conversando com alguns, enfim, profissionais e me surpreendi com os números da violência sexual. Agora, esse lance da educação, eu estava assistindo outro dia um filme de antigamente e eu vendo como que as mulheres eram tratadas nesse sentido sexual. E aquela cena me chamou tanta atenção e ao mesmo tempo me indignou tanto que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ou seja, a mulher também sempre teve uma criação para não se sentir, ou melhor, para não ter prazer sexual, simplesmente servir de prazer para o homem. Também isso está muito atrelado, né, Ieda? Está muito atrelado, sim. Está atrelado no sentido de que como se a mulher não tivesse direito, ela tivesse o dever e não tivesse o direito de ter prazer, né? Embora isso esteja mudando bastante hoje. Você havia me perguntado de que forma dá para ter uma vida mais prazerosa. Eu acho que o que falta muito nos casais é diálogo. Conversa. Sabe aquele negócio assim, ó, eu não estou sentindo prazer, não foi bom para mim. A mulher não fala. Ah, tu tá ejaculando muito rapidamente, a mulher não reclama. O homem não reclama, vai procurar fora. As pessoas vão procurar fora. Porque a vida pode ser muito melhor dentro de casa, claro que sim. A partir do diálogo. Olha só, a Gabriela, nossa telespectadora do bairro Líder, ela diz assim, como convencer o marido a fazer terapia? Eu sempre digo assim, ó, proponha ir uma vez. Porque as pessoas têm muito estigma da terapia, acham que a gente vai deitar, terapia sexual, então o que vai ser, o que a gente vai falar, o outro vai ficar com vergonha. Proponha ir uma vez, se depois você não gostar, você ainda pode repensar, mas vai uma vez. Proponha o teu marido, Gabriela, ir uma vez só. Vê o que ele vai achar, vê como é que ele vai dizer. Diga a ele que é importante para a relação de vocês estar melhor, porque bem como o Thiago disse, antes de terminar, proponha arrumar uma forma de resolver. É muito mais fácil do que começar tudo de novo numa outra relação que vai ter problema também. Muito legal. Aqui tem vindo perguntas bastante interessantes. Olha só, a Wanda do Jardim do Lago, ela diz que fez muitas cirurgias e não tem vontade de fazer sexo. Mas o marido exige. Faz 5 anos que ela está com esse problema por causa da baixa estima. O que pode fazer?
Eu acho que é importante ir para a terapia para avaliar direitinho qual é o problema, porque pode não ser as cirurgias, pode ser que a autoestima dela tenha baixado em detrimento das cirurgias e ela se ache feia ou alguma coisa e tenha vindo esse problema. Então, é importante que busque terapia para avaliar o que aconteceu realmente. Tem 29 anos e não sente prazer em ter relação com o marido. Há 2. Quer saber se há algum problema. Daí também aqui é importante avaliar assim, ó, se sempre foi assim, se é só com ele, porque às vezes a gente não sente com o parceiro, às vezes pelo cheiro, às vezes pela forma que faz, às vezes então é importante ver se sente sozinha, se masturbando sente, se não sente. Importante também fazer uma avaliação. Que é outra coisa que as mulheres não fazem, né? Não fazem. Não se conhecem, Não se masturbam para ver se sozinha eu sinto, para dizer pro outro onde eu gosto de ser tocada. Ok, beleza. Ieda Dreger, muito obrigado pela participação no nosso programa. Imagina, sucesso, obrigada sempre muito eu. bom e esclarecedora a sua conversa aqui conosco. Obrigada. Tá certo?